Olá! Bem-vindos ao último dia de formação continuada do Sistema Classical Education. Hoje, em nosso quadro Desenvolvendo Habilidades, traremos Rafael Carrilho. Ele é professor de Educação Física na Escola Cristã Clássica Virtus, em Brasília, e trabalhará conosco o tema Educação Física na Educação Cristã Clássica. Não se esqueça que, para aqueles que fazem parte do nosso sistema, logo após a aula teremos um tempo de interação no Meet com o professor ao vivo. Tenha uma boa aula. Tchau, tchau! No coração do Sul, em Campo Largo, ali próximo a Curitiba, uma escola abraçou a educação cristã clássica como um farol nas águas turbulentas da moderna educação. A Lighthouse nasceu em 2007 com o desejo de impactar essa geração com princípios cristãos, uma educação de qualidade e bilíngue. Graças a Deus, há pouco tempo, chegou a Classical Press, com material que realmente é aliado da escola nessa grande missão. Nós vemos pela Classical Press material de qualidade, excelência gráfica, acadêmica, espiritual, tem objetivos muito claros e dão todo o suporte para a nossa equipe de professores poderem trabalhar de forma eficiente com esse material. É nessa fase em que estamos do Trivium, em que os nossos alunos estão memorizando e aprendendo sobre os países. É nessa fase onde nós estamos memorizando e aprendendo a utilizar as regras da nossa língua e colocando em prática tudo isso de forma integrada. Tem sido realmente aquilo que nós procurávamos para a parte acadêmica da Lighthouse. A Classical Press é aliada à missão da Lighthouse, que tem como objetivo iluminar o entendimento dos alunos, ensinando a eles princípios cristãos. Eu sou a Beatriz e eu gosto muito de geografia. Ano passado a gente aprendeu sobre todos os países da Ásia e esse ano estamos aprendendo sobre os países da Europa. A ênfase na formação do caráter cristão e nas virtudes permeiam todos os materiais da Classical Press. Nós vemos assim com o material cristão de ensino, isso nos trouxe uma segurança muito grande. Hoje a gente tem uma escola que tem os princípios com o material didático que traz toda a qualidade que você tem em qualquer outro material, mas sim com os princípios que nós cremos. Eu realmente estou muito satisfeita com a escola, tem várias coisas que me agradam e que eu sou muito grata a Deus pela oportunidade deles estudarem lá. O principal seria os princípios cristãos, que eu acho tão importante isso ser ensinado em sala de aula, que nós temos o tempo em casa com os filhos, que nós tentamos passar os nossos princípios. Eu acho muito interessante a forma que a Lighthouse trabalha com o método clássico de ensino. Então eles trabalham muito com os livros, tem várias coisas assim que são fundamentos da educação que eu acho muito importante também no ensino das crianças. Diariamente eu exploro as maravilhas da criação, nas disciplinas de História, Português, Ciências, Geografia, tudo isso usando essa linda gama de materiais da Classical Press. Junte-se à nossa comunidade e seja parte dessa transformação educacional. Convidamos você a vir conhecer a Lighthouse em parceria com a Classical Press, uma escola verdadeiramente clássica, distintamente cristã. Olá, tudo bom? Meu nome é Rafael Carrilho, eu tenho 32 anos, sou pai de 3 crianças, casado com a escritora Fernanda Witwicki. E para mim é um prazer, primeiro, estar aqui falando sobre atividade física, sobre a relação da atividade física com a educação cristã clássica. Então agradeço aí o convite da Classical Press por esse momento e confesso já de antemão que esse é um tema muito escasso, até eu mesmo quando estava pesquisando no começo da minha carreira aqui em relação à educação cristã clássica, foi muito difícil achar bons conteúdos, achar assuntos relacionados à ginástica, à prática de atividade física com a educação cristã clássica. Então isso é tudo muito novo, inclusive para mim é muito novo. E o que eu vou falar hoje aqui é um pouco desses estudos, das pesquisas que eu tenho feito e daquilo que eu tenho aprendido, tá bom? Atualmente eu trabalho e sou sócio aqui na Escola Virtus, inclusive hoje dei aula aqui na escola, estou aqui no ambiente para poder gravar esse vídeo para vocês. E trabalho com educação física há mais de 10 anos, que eu me formei em educação física, depois eu fiz um mestrado em atividade física, tenho especialização tanto na área de educação quanto na área da sociologia. Então eu sempre gostei muito do esporte
mas não apenas o esporte como um rendimento, mas o esporte como uma manifestação social, como uma manifestação psicológica, a relação do esporte com a educação. Então eu sempre pesquisei, fui muito apaixonado por essa temática e Deus tem os seus caminhos, né? Quando me trouxe aí para a educação cristã clássica, eu pude perceber que toda essa minha paixão, todos esses meus estudos diante, tem me preparado para onde eu estou agora, aqui trabalhando na Escola Virtus aqui em Brasília. Mas não sou de Brasília, como vocês podem perceber no meu sotaque, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estamos aqui há 2 anos. E bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação do esporte, da atividade física, a sua importância e de que forma que ela se encaixa dentro de um currículo ou dentro da metodologia da educação cristã clássica. Mas a gente vai dar uma olhadinha primeiro sobre a atividade física, né? Algumas nuances ou algumas formas que a gente tem para enxergar a atividade física, e a primeira delas é a sobrevivência, né? Principalmente antigamente, onde você tinha que plantar o próprio alimento, onde você tinha que caçar, ou então até hoje mesmo, né, para algumas tribos indígenas ou para algumas pessoas que vivem na roça, digamos assim, ainda tem atividade física muito atrelada à sobrevivência. Você precisa estar fisicamente ativo para você poder sobreviver, seja para você fugir de algum predador, seja para você disputar um espaço com alguém, ou para simplesmente você conseguir trabalhar a terra, você arar a terra. Eu gosto muito dessa vida na roça, então lá na nossa casa a gente tem as galinhas, tem a horta, e realmente é um trabalho físico, né? Mas graças a Deus eu não faço isso porque eu preciso sobreviver, porque se eu não plantar esse milho, eu não colher, eu não caçar aquele animal, eu vou morrer. Mas a atividade física está atrelada à sobrevivência. A gente também vê um caráter militar, e aí a gente voltando um pouco, né, na história da Grécia, da Roma antiga, principalmente os espartanos são muito conhecidos por explorar a questão, né, essa nuance militar da atividade física. Então, antigamente, né, os povos romanos e da Grécia se fomentava muito a prática da atividade física como uma forma de você ter um domínio militar. Então, um soldado forte, um soldado bem preparado, ele era melhor para proteger a sua polis, para proteger a sua cidade, para poder guerrear, para poder batalhar. A gente vê isso muito também nos povos vikings, nos orientais, né, de Gengis Khan. Então a gente vê muito essa ideia da atividade física como a questão estratégica ou militar, né? Uma outra nuance que a gente tem também é a estética, né? Principalmente hoje está muito em voga a questão do shape. Então todo mundo quer fazer atividade física, não necessariamente porque precisa sobreviver ou porque está envolvido em algum combate militar, mas sim por estética. Quer estar com um corpo legal, quer estar com um corpo bonito, quer estar mais forte, quer estar mais magro, quer estar mais esbelto, com melhor tônus muscular. Então a atividade física também está ligada com a estética. E por fim, a gente também tem um caráter recreativo, né? E a gente não tem como fugir disso, desde que a gente nasce brincando, a gente se envolve, né? Até mesmo eu lembro dos meus filhos pequenininhos, eles ali muito bebezinhos já brincando, já tem essa questão da interação, do lúdico, do brincar, dos jogos em relação a essa parte mais recreativa, né? Muitas pessoas fazem atividade física, é o futebolzinho que joga com os amigos, ou é o vôlei, é uma natação que você faz de forma recreativa. Então a gente tem basicamente essas 4 áreas dentro da atividade física, onde elas se encaixam. Talvez entraria aqui também o esporte competitivo, a alta performance, né, que a gente poderia citar também algumas outras nuances em relação ao esporte. Mas para o assunto da nossa conversa, da nossa aula de hoje, essas 4 áreas já seriam um bom resumo. Então talvez você esteja se perguntando, né, tá, mas e o cristão, ou a educação cristã clássica, onde ela se encaixa nessas nuances aqui da atividade física? E antes da gente dar um passinho lá na frente, vamos dar alguns passinhos atrás e pensar um pouco sobre como Deus nos criou, né? Então Deus, a gente vê ali, né, no relato do Gênesis, vocês podem ver aqui que eu não sou um exímio desenhista, né?
Mas só para a gente ter uma ideia aqui, Deus criou Adão e Eva, e a gente vê no relato de Gênesis que Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo, né? Os céus, a terra, os animais, e ali no final ele chegou e criou o ser humano, né? Ele moldou ali do barro, do pó, soprou o fôlego de vida e nos criou, ao mesmo tempo que ele nos criou iguais às outras criaturas, ele também nos criou como coroa da sua criação, né? Maior do que os anjos, a Bíblia ali relata, mas mais importante do que isso, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então a gente tem um caráter diferente das outras criaturas. E nós somos criados com um corpo, e aqui é interessante a gente falar sobre essa tríade, né? Daqui da imagem de Deus, que a gente foi criado não apenas como um corpo, mas fomos criados com um corpo, uma mente e o espírito. Então se a gente fosse colocar aqui, a gente foi criado com um corpo, uma mente e um espírito. Não necessariamente o corpo é o mais importante, o espírito é mais importante, a mente é o mais importante, mas a gente não pode negar que nós somos criaturas e fomos criados à imagem de Deus com um corpo, uma mente e um espírito. E isso é muito importante, isso vai nortear um pouco da nossa conversa, porque realmente a gente não pode desassociar, porque quando a gente desassocia qualquer uma dessas partes, a gente pode entrar em um desequilíbrio, né? Se a gente for pensar, não, só o espírito que importa, né? O próprio Nicodemos ali na conversa com Jesus, mas como assim? Preciso nascer de novo, mas eu já nasci, eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe. Não, Deus estava mostrando, existe um nascimento corpóreo, mas também existe um nascimento espiritual. Então, a gente não é apenas espírito, seres espirituais, a gente também não tem só a nossa mente, né, o nosso intelecto, as nossas emoções, e a gente também não é apenas um corpo perambulando por aí. Então, muito do que guia a nossa prática em relação à atividade física dentro da educação cristã clássica é essa relação que a gente tem entre corpo, mente e espírito, né? E não só apenas esse corpo, mente e espírito existe, como ele foi criado com um propósito. A gente vê ali em Gênesis, né? Deus dando o nosso mandato cultural de dominar, de criar, de cultivar, de cuidar de toda a criação, mas ao mesmo tempo exercer domínio. E a gente vê, principalmente nessa época agora das Olimpíadas, a gente vê a capacidade maravilhosa que está dentro de nós. Então Deus nos colocou, nos criou com um propósito, Deus nos colocou nesse mundo com um propósito, e nós somos cheios de habilidades, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do próprio Criador. Então a gente é, de certa forma, um representante de Cristo aqui na Terra, né? Isso que Deus colocou Adão e Eva aqui no jardim como representantes, como seus governantes. E nós somos esses governantes, esses representantes da glória de Deus. Então é nosso dever expressar e manifestar a glória de Deus, tanto no nosso corpo, quanto na nossa mente e no nosso espírito. Eu falo isso porque geralmente a gente tende a espiritualizar demais as coisas, né? A gente, poxa, eu preciso ser uma pessoa espiritual, preciso trabalhar as disciplinas espirituais, orar, jejuar. Ou então, não, eu preciso dominar a minha mente, as minhas emoções, eu ser uma pessoa muito intelectualizada, erudita e conhecer de ler todos os livros e todos os escritores, mas muitas vezes, e principalmente no meio evangélico, no meio cristão, a gente negligencia muito o caráter do nosso corpo. Então, dando seguimento, esse corpo, a gente foi criado com o corpo, na mente e no espírito. Hoje a gente vai focar um pouquinho mais no corpo, porque ele foi criado com um potencial, digamos assim, né? Ali quando Deus nos criou, né? Se a gente parte dessa narrativa bíblica da criação, da queda e da redenção, nós fomos criados com todo um potencial físico, né? Nós fomos criados com um corpo maravilhoso, com várias habilidades físicas, seja correr, seja escalar, seja pular, seja aguentar resistência, nadar, enfim, inúmeras capacidades físicas que são inerentes a nós e foram colocadas em nós pelo nosso Criador. Só que a gente precisa fazer uma distinção entre potencial e expressão. Então, a gente carregar um potencial, a gente carregar a imagem de Deus, a gente carregar habilidades, não necessariamente significa que nós iremos expressá-lo. E é justamente aí que entra
a parte da educação cristã clássica, que é realmente a gente desenvolver, a gente treinar aqui duas coisas importantes. A gente precisa treinar e direcionar. E aqui é muito importante, porque não necessariamente eu ter nascido com cordas vocais me transforma em cantor, não é mesmo? Eu sou a prova viva disso, tenho cordas vocais, consigo falar, consigo me expressar, mas não necessariamente eu consigo cantar. Ou então não é porque eu nasci com uma capacidade de raciocinar, de pensar logicamente, que necessariamente, inatamente, eu vou aprender a pensar racionalmente. Ou então, que eu não nasci com a capacidade inata de me comunicar. Eu preciso de treino, eu preciso aprender, eu preciso observar as pessoas fazendo, eu preciso imitá-las, eu preciso entender o funcionamento de como tudo isso acontece e não apenas treinar, porque aqui a gente vê, né, corpos muito bem treinados, a gente assiste nas Olimpíadas, a gente sabe de história, a gente vê atletas, a gente vê muitas pessoas extremamente fortes, extremamente robustas, mas que infelizmente não sabem direcionar todo esse potencial. Então muitas vezes todo esse potencial físico vai direcionado para coisas erradas. Ele vai para ter violência contra outras pessoas, para oprimir, para dominar. Então não apenas o corpo precisa ser bem treinado, mas ele precisa também ser direcionado. E aí nós, como professores, como treinadores, como discipuladores das crianças, assim como nós somos pecadores, as crianças também são pecadoras, e através do discipulado pelo esporte, a gente consegue treinar esses corpos, essas mentes, esses espíritos e direcioná-los, né? A gente acredita muito naquilo que Agostinho fala sobre a gente direcionar o nosso coração, na bússola do nosso coração, né? Que os nossos amores estão desordenados e aí justamente que a gente precisa desse direcionar de Deus, que é feito através do Espírito Santo e que pela sua graça e misericórdia Ele nos usa como instrumentos seus para treinar e direcionar esses corpos rumo a sermos verdadeiramente representantes da imagem de Deus e para expressarmos todo o poder e glória que Deus colocou em nós. E antes da gente dar seguimento em relação à parte mais prática de como isso é feito dentro da educação cristã clássica, eu gostaria que você refletisse um pouco, né? Poxa, beleza, eu entendo que eu tenho um corpo que foi criado de uma forma, mas que infelizmente foi deturpado e através dos avanços tecnológicos a gente vê cada vez pessoas mais sedentárias. A nossa natureza, ela é pecadora, ela é caída, ela é ruim. Então, ao passo que tivemos um grande avanço tecnológico, cada vez mais tem crescido o sedentarismo, né? Ao mesmo tempo que os avanços nas áreas sociais, nas áreas de direitos têm avançado, ainda assim a nossa natureza é querer tirar vantagem, é querer abusar do nosso poder de força física ou de alguma forma. A gente vê tantos casos de violências contra mulheres justamente por homem ter essa capacidade física mais forte, esse ímpeto, mas infelizmente sendo usado para coisa errada. Então, antes da gente partir para essa parte mais prática, eu gostaria que você pensasse um pouquinho por que você acha que é importante a atividade física, né? Ou para que a gente usa a atividade física. E aqui eu gostaria de citar um avivalista escocês, ele se chama Robert Murray McCheyne. Não sei se você já ouviu falar, mas ele tem uma frase muito famosa que eu vou fazer uma colinha aqui para não citá-la errado. E ele falava assim: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Então ele estava ali já em seu leito de morte, antes dos seus 30 anos, e por não ter cuidado da sua saúde, ele percebeu que já não poderia mais entregar a mensagem que Deus lhe confiou. Então o fato da gente cuidar do nosso corpo, do templo do Espírito Santo, não apenas é algo para mim, para eu ter saúde, para eu estar bem, para eu poder fazer as coisas, mas principalmente para a gente poder levar a mensagem de Deus adiante por muito mais tempo, com muito mais qualidade e para muito mais pessoas. Então o nosso corpo está aqui para servir. Então, se o nosso corpo não serve, para que serve?
Então, essa é uma frase que eu cunhei com essa ideia, né? De que o nosso corpo está aqui para servir ao próximo. A gente precisa treinar e direcionar o nosso corpo, não apenas para representarmos e sermos esse vitral da glória de Deus, mas principalmente para a gente poder cuidar, para a gente poder servir, para a gente poder amar as outras pessoas com o nosso corpo. Então eu não faço atividade física simplesmente para eu poder ser forte, mas para caso eu precise levar minha esposa no colo por 100 metros, 200 metros, por 1 quilômetro, ou então se a minha casa está em chamas e eu preciso retirar meus filhos dali, eu preciso estar fisicamente ativo para isso. E após falar um pouquinho sobre a importância da atividade física dentro do contexto cristão, dentro desse contexto antropológico do cristianismo e dentro da Bíblia, a gente vai entrar um pouquinho agora para falar sobre a educação cristã clássica. Falando um pouquinho da educação clássica, a gente vê uma importância muito grande que Sócrates, Platão, Aristóteles e vários outros filósofos davam à atividade física, né? Inclusive, algumas frases são atribuídas a Sócrates, onde ele falava que o mais importante é a arte e a atividade física, o manter-se ativo. Inclusive, tem uma frase que eu vou ler aqui para vocês, que é atribuída a ele, que eu acho que resume muito bem essa ideia e essa importância que a educação clássica dá à atividade física. E ele fala: nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz. Então, muito do que a gente estava falando sobre expressarmos a imagem de Deus. Pensa a gente nunca poder expressar toda essa imagem de Deus porque simplesmente a gente não somos bons mordomos da criação de Deus, tanto da criação, né, do meio ambiente, mas da criação do nosso próprio corpo. Deus nos colocou aqui para cuidar e cultivar também do nosso corpo, não apenas dos rios, das tartarugas e das árvores, mas do nosso próprio corpo. É nossa responsabilidade manter toda essa máquina que foi criada com perfeição por Deus, mantê-la funcionando, e não apenas funcionando, mas excedendo em sua capacidade para servir ao próximo. E para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre a atividade física como um instrumento de discipulado na vida das crianças, através da educação cristã clássica, né? Através principalmente do trívio. E aí talvez você esteja me perguntando: poxa, Rafa, mas o que a atividade física, o que uma aula de educação física tem a ver com o trívio? E aí, antes de dar esse spoiler, eu queria que você pensasse: será que a gente só se comunica com as nossas palavras? Se eu paro e eu fico assim, o que eu estou comunicando para vocês? Eu não falei nada. Ou então se eu paro e faço assim, eu também não falei nada. Então a gente percebe que a comunicação, ela transcende o nosso poder de fala, o nosso poder de comunicação, porque o nosso próprio corpo fala. Quando a gente fala sobre linguagem corporal, sobre, nossa, você viu como aquela pessoa estava sentada, você viu a cara dela, você viu o que ela fez. Então, as nossas atitudes muitas vezes falam muito mais do que 1000 palavras. E aqui eu gostaria de focar nisso aqui, ó. Nosso corpo fala, nós nos expressamos através do nosso corpo. Seja quando pequeno, quando a gente está imitando, né, onde a gente aprende, de que forma a gente aprende a andar? Observando os adultos andando, né? Se você vê um bebezinho, se você largar aquele bebezinho ali, no meio de lobos, por exemplo, como foi o caso do menino lobo, né? Ele não aprendeu a andar como um ser humano, ele não aprendeu a agir como um ser humano. Por mais que o potencial de se mover, agir, pensar, falar, se comunicar, tudo como um ser humano estava ali dentro dele, esse potencial não foi explorado, principalmente porque faltava um discipulador, eu vou colocar aqui. Alguém que mostre o caminho, mostre como as coisas devem ser feitas, né? A criança não vai simplesmente construir por si mesma, eu vou andar em pé aqui. Ou o bebezinho não vai ter essa capacidade de articular palavras, de criar um lexo linguístico, simplesmente porque ele tem essa capacidade. Então a gente volta lá na questão que eu falei sobre a gente treinar e direcionar, que por mais que temos capacidades inatas em nós,
precisamos treinar. E aqui entra o poder discipulador do treinador, da pessoa que está ali para mostrar o caminho, mostrar como as coisas devem ser feitas, como elas não devem ser feitas. E principalmente o começo se dá pela observação. Então vou desenhar aqui um olho. Então essas crianças estão o tempo inteiro observando. Elas observam como a gente se movimenta, elas observam como a gente se porta na frente dos outros, elas observam como a gente fala. E da mesma forma que o nosso corpo fala, o corpo da criança fala também, né? Quem tem bebezinho pequeno sabe que muitas vezes ela não sabe falar, ela chora, ou ela então faz uma cara triste, ou então ela faz uma dor na barriga e fala, poxa, pode ser cólica, pode ser gases. Então o nosso corpo está constantemente falando. E se a gente pensa que o nosso corpo fala, o nosso corpo se comunica. Então nós podemos fazer aí uma associação entre corpo e linguagem. Então, da mesma forma que eu quero que as minhas crianças, que os meus filhos, que os meus alunos tenham um amplo repertório linguístico, que eles consigam, estarem expostos a bons livros, expostos a boas peças de teatro, a boas músicas, a conteúdos clássicos, a conteúdos de qualidade, a gente precisa pensar nessa linguagem do corpo. O que eu tenho oferecido de lexo corporal, Me fugiu a palavra. Peraí, o que eu tenho oferecido de... Voltou. O que eu tenho oferecido de repertório motor para essas crianças. Então, ao mesmo tempo que a gente dá repertório linguístico se comunicando com a criança, com um amplo vocabulário, utilizando palavras diferentes, contextos verbais diferentes, textos diferentes para eles lerem, para eles produzirem, para eles executarem, da mesma forma a gente precisa se importar com o repertório. E aqui eu vou colocar esse repertório dentro de um balde, porque é justamente isso. É como se a gente estivesse colocando aqui dentro desse balde vários repertórios. Então eu ajudo a minha criança a subir uma árvore. Coloquei ali essa capacidade. Ou então eu permito que ela corra. Opa, correu de lado. Opa, coloco mais aqui. E vou colocando. E quanto mais repertório, quanto mais estímulo, quanto mais situações de expressão motoras eu coloco essa criança, muito melhor ela vai poder desenvolver a sua linguagem corporal. Porque da mesma forma que nós construímos o nosso repertório falando por aquilo que a gente ouve ou por aquilo que a gente lê posteriormente, da mesma forma a criança ela vai expressar a linguagem corporal dela primeiro, se ela tem um amplo repertório motor. Como que ela vai desenvolver um movimento novo sem partir de algo antes? Então a gente vê aqui, assim como a educação cristã clássica fala de passos de uma rotina de aprendizado, onde a gente surge do mais simples para o mais rebuscado, para o mais complexo, a gente precisa pensar isso também no quesito do repertório motor, de que forma eu tenho exposto essa criança a momentos, a situações onde ela vai se movimentar de formas diferentes. Tá gravando. E não apenas o nosso repertório motor, E não apenas a gente precisa expor essa criança e trazer situações de um amplo repertório motor para que ela possa viver, tanto a questão do meio líquido, do meio sólido, de saltos, de tudo isso. E aqui por favor, tomem cuidado, eu não estou falando sobre desde pequeno você já trazer uma especificidade, você colocar ela na escolinha de natação, na escolinha de futebol, na escolinha disso, na escolinha daquilo, mas principalmente a gente trazer para o ambiente dessa criança um ambiente rico em movimento. Então, muito mais do que ela ser específica com 3 anos, não, esse moleque aqui precisa jogar futebol, então essa criança aqui precisa nadar, eu tenho certeza que ela vai ser um ótimo nadador e ela só fica nisso. É a mesma coisa que eu querer expor uma criança apenas um tempo verbal. Por exemplo, eu só vou falar com essa criança no presente. Beleza, ótimo, ela vai se desenvolver
mas ela está perdendo todo um repertório linguístico, ou então não, essa criança aqui, a vida toda dela, e até ela crescer, eu só vou falar para ela em português, eu não vou conversar em outros idiomas, ela não vai ser exposta a outros idiomas, latim, grego, nada. Então essa criança está perdendo o repertório linguístico. E além do repertório linguístico, quando a gente entende que o corpo fala, aqui eu queria trazer um pouquinho do trivium, né? Se a gente for pensar aqui, ó, na gramática, na lógica, e na retórica, a gente pode fazer um claro paralelo com o nosso corpo, onde a gente divide em um movimento, em uma técnica e uma tática. Então, a gente entende que o primeiro momento daquela criança, ela precisa ser exposta a novos movimentos, a repertórios distintos, a questões sensoriais, a questões opostas entre frio, quente, claro, escuro, para frente, para trás, para um lado, para o outro, saltar, caminhar, correr, andar. Então a gente tem várias capacidades físicas que elas precisam dominar, que elas precisam aprender, onde eu, como discipulador, eu faço primeiro, eu explico a diferença. Por exemplo, esses dias a gente estava dando atletismo e eu coloquei as crianças para pensar, qual que é a diferença entre andar e correr? Ah, é a velocidade. Mas e a marcha atlética? A gente viu agora nas Olimpíadas o brasileiro que corre, eu corro também, né? Mas ele faz marcha atlética e a velocidade que ele vai é 2 vezes superior à minha velocidade correndo. Então ele caminhando, teoricamente, vai muito mais rápido. Mas, nossa, é verdade. Então esse método socrático, perguntas e instigar neles a curiosidade de pensar como as coisas funcionam, a gente está aqui, ó, movimento, gramática, trivium, educação clássica. Então a gente está trazendo para eles a oportunidade de ter uma base, não só uma base de movimentos, eu vou pular porque eu preciso pular, mas o que é composto esse pulo, o que eu preciso movimentar. A gente está dando ferramentas para essa criança poder ter uma autonomia física e de poder se movimentar com muito mais habilidade do que simplesmente a gente ensinar como se faz. Então a gente mostra para elas, elas observam, a gente indaga, a gente pergunta, a gente instiga a curiosidade, depois a gente faz junto. Vem cá, ó, para você poder fazer esse movimento, você vai abrir as pernas aqui, vai o seu corpo e ela tenta, a gente faz junto, até que chega um momento onde ela mesma vai conseguir fazer sozinha, onde ela vai se desafiando, e depois que ela chegou naquele estágio, que tal a gente pensar nisso daqui, ou que tal a gente desenvolver. E depois, a partir do momento que a gente desenvolve a base, que a gente desenvolve movimentos, a gente pensa também na técnica, como o movimento se relaciona com outro movimento, ou como esse movimento se relaciona dentro desse esporte, ou de que forma, quais as regras e como esse esporte ou como esses movimentos em si se integram e compõem ou constituem outros movimentos. E por fim, a gente tem a questão tática. Então não somente eu tenho movimentos, eu tenho esportes ou formas de expressar o meu corpo, mas tenho outras características. Então eu posso, tanto a gente desenvolver essa questão mais da criatividade, né? E a gente entende que a imitação é o primeiro passo para a gente desenvolver a criação. Então o observar está em primeiro lugar depois de se expressar, mas a gente entende que através da tática, então de que forma eu vou me desenvolver dentro desse esporte, ou dentro dessa atividade física. Então até onde vale a pena vencer. Essa semana mesmo aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava desenvolvendo um jogo onde as crianças precisavam pegar algumas bolinhas, colocar dentro do bambolê e num tempo estimulado. 2 equipes, 2 bambolês, vai valendo. E elas foram pegando, acabou o tempo, mão para cima. E aí eu comecei a contar as bolinhas aqui desse lado e fui jogando do outro lado, sabiamente pensando, alguém vai pegar essa bolinha e vai querer colocar. E eu fui só observando de canto de olho. Fui jogando, já fui essa criança, sou pecador, tenho filhos, então eu entendo que esse primeiro ímpeto nosso é, opa, vou colocar essa bolinha aqui e a gente vai vencer. Então
fui colocando e não deu outra. Foi justamente o que aconteceu. Então, quando esse momento aconteceu, aí que a gente entrou na parte do discipulado, que a gente conversou. O que é mais importante? É a gente vencer o jogo, é a gente ter essa capacidade de correr, de pegar mais rápido que a outra equipe, ou eu fazer isso e ainda assim no finalzinho ali pegar. Então, o que é mais importante? Eu vencer infringindo as regras, ou eu perder obedecendo as regras? Então, esse tipo de coisa acontece toda semana. Ou então, a gente fazer um jogo onde, de certa forma, eu posso dar uma entrada mais forte em algum aluno, eu posso fazer alguma coisa e isso vai me fazer vencer. O que é mais importante? Será que a vitória a todo custo ela é realmente importante? Então, aí a gente entra nesse processo do esporte como uma ferramenta de discipulado. A gente entende que o esporte ele dignifica o homem, ele constrói o nosso físico para que a gente possa servir ao outro com o nosso próprio corpo, mas é também dentro da aula de educação física que a gente consegue falar sobre trabalho em equipe, quando a gente consegue falar sobre humildade, onde a gente consegue falar sobre saber vencer, onde a gente fala sobre saber perder, sobre companheirismo, sobre várias outras, sobre mentiras, sobre roubar, sobre regras, sobre respeito à autoridade, sobre respeito ao outro, sobre respeito ao que é menor que nós. Então existem várias situações e vários momentos que a gente pode trabalhar dentro da aula de educação física. Então, para finalizar, não queria que você negligenciasse a aula de educação física pensando que é apenas recreação. É bom porque aí meu filho cansa e vai chegar em casa à noite e vai dormir. Não é só isso, né? A mesma coisa que eu querer reduzir todo o potencial de uma Ferrari a simplesmente eu me sentar no banco. Não, cara, essa Ferrari aqui, esse carro, esse Porsche, esse Lamborghini é ótimo para eu sentar nesse banco aqui e poder mexer no meu celular, para eu poder comer sentado. Então, assim como esse carro não se reduz a uma das funções que ele tem, que é você sentar num banco, a gente não pode reduzir tudo isso que a gente viu, que a gente pode desenvolver nas nossas crianças, nos nossos alunos através da atividade física, simplesmente por ele chegar cansado à noite ou por ele conseguir nadar na piscina e não se afogar. O esporte vai muito mais além, a educação vai muito mais além, o nosso cristianismo, a nossa imagem de Deus vai muito mais além do que meramente o nosso corpo. Amém? E para finalizar, eu queria deixar uma última frase aqui para vocês, para a gente poder refletir um pouco sobre o poder discipulador da prática da atividade física, da educação física dentro do contexto da educação cristã clássica, é que a gente se lembrar que não é sobre aquilo que a gente faz, mas aquilo que Deus faz através de nós. E Ele tem nos dado a misericórdia, a graça para a gente poder expressar o seu amor, para a gente poder servir ao próximo, para a gente poder educar corpos, mentes e espíritos em crianças que vão crescer e vão servir, que vão poder amar e vão poder expressar toda a glória de Deus através dos seus corpos. Amém? Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa oportunidade e nos vemos em uma próxima.